Lá no silêncio do seu quarto, no canto mais secreto da alma, você sente algo. Sente um peso suave, quase imperceptível, que aperta o peito no fim do dia. Você conhece essa sensação, né? É como se uma brisa fria sussurrasse histórias tristes nos seus ouvidos. Histórias que você já nem sabe mais de onde vêm. E você não está sozinho nisso. Eu te vejo. Eu sei que às vezes a dor aparece sem avisar, caminhando silenciosa ao seu lado. Ainda que o mundo siga apressado, dentro de você existe um lugar calmo, esperando ser descoberto. Há uma luz tênue ali dentro. Você pode não sentir agora, mas ela existe. Ela se manifesta como um calorzinho no corpo, um zumbido leve na cabeça, como se seu coração guardasse um segredo bonito que ainda não saiu completamente para brilhar. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, algo dentro de você resiste. Essa resistência suave é a voz da sua alma, chamando você para acordar. E é nessa voz que vamos nos apoiar, juntos. Neste caminho, podemos perceber que cada suspiro seu é um passo, mesmo que pequeno. Cada lágrima derramada é como chuva que lava a alma. E quando a chuva passa, resta um solo fértil para novas sementes de amor próprio florescerem. Eu não vou prometer soluções instantâneas. Esse é apenas o começo, um convite para olhar para dentro com ternura. Respire. Você está dando o primeiro passo. Respire mais uma vez. E perceba como, mesmo sem dizer nada, seu corpo guarda memórias. Cada experiência que marcou sua vida deixou um rastro químico, um padrão, uma assinatura silenciosa gravada em suas células. Bruce Lipton, biólogo celular, descreve isso como epigenética. A forma como o ambiente, as emoções e os pensamentos moldam a expressão dos nossos genes. E não se trata apenas de herança biológica, mas de herança emocional. Como se pedaços de histórias antigas ainda morassem no seu corpo, mesmo que a mente já tenha tentado esquecê-las. É assim que a dor se torna repetição. Ela veste novas roupas, assume novos rostos, mas carrega a mesma frequência. E chega um dia em que algo dentro de nós se cansa de sustentar essa repetição. É nesse momento que nasce o chega. Não um grito para fora, mas uma decisão silenciosa e profunda, como um rio mudando de curso. É o instante em que você deixa de ser espectador da própria história e escolhe reescrever o roteiro que vinha sendo passado de geração em geração. Esse ponto de virada não acontece apenas na mente. Ele é sentido no corpo. É como se a química da dor, produzida por anos, já não encontrasse espaço para se manter. A mente consciente e o inconsciente se encontram, e por um breve segundo, a verdade se revela. Não é mais possível continuar vivendo como antes. Essa colisão é desconfortável, sim, mas é também o momento mais fértil da jornada, porque dali em diante, nada mais pode ser ignorado. Joe Dispenza, pesquisador e autor, explica que o campo eletromagnético do coração responde imediatamente quando deixamos de viver apenas como reação ao que acontece e passamos a agir a partir de escolhas conscientes. É nesse espaço de decisão que a frequência muda, que o corpo começa a responder de forma diferente e que a energia vital que antes alimentava a dor começa a sustentar novos caminhos. Talvez seja como a semente, que passa meses escondida na escuridão da terra, recebendo a pressão do solo sobre si. Vista de fora, parece inerte, mas por dentro, algo pulsa, se expande, até que o momento certo chega. E então ela rompe a casca, não por força, mas porque simplesmente não cabe mais dentro do que foi. A dor emocional, muitas vezes, é essa pressão invisível que prepara o despertar. E aqui, diante de você, está a possibilidade de transformar esse peso em portal. Não é sobre apagar o que viveu, mas sobre reconhecer que o que te trouxe até aqui não precisa te conduzir para sempre. Hoje, nesta conversa, vamos explorar esse poder. O poder que desperta quando você diz de forma inegociável: chega. Há dores que não gritam, mas permanecem.
elas não vivem apenas nas lembranças. Vivem no corpo, como se cada célula fosse uma página de um livro antigo que você ainda carrega, mesmo quando pensa já ter encerrado o capítulo. É aqui que começa a compreender que a dor emocional não é apenas algo que sentimos, mas algo que também molda a nossa biologia. O cérebro, ao reviver uma emoção, não distingue se o que você sente é fruto de um acontecimento passado ou de algo acontecendo agora. Ele libera as mesmas substâncias químicas, reacendendo as mesmas redes neurais. Se esse ciclo se repete por tempo suficiente, essas conexões se fortalecem, como trilhas pisadas inúmeras vezes na Terra. Essa repetição se torna um caminho automático. E, pouco a pouco, o corpo se acostuma a viver com aquela química, como se ela fosse parte essencial de quem você é. Bruce Lipton descreve essa condição como um tipo de memória celular. Não no sentido literal de que cada célula pensa, mas de que cada uma responde ao ambiente químico que a envolve. Se o ambiente interno está saturado de hormônios ligados ao estresse, à tristeza ou ao ressentimento, as células começam a se comportar de acordo com essa frequência. É uma prisão invisível, porque não é feita de paredes, mas de reações automáticas. E isso se reflete no dia a dia. Pense naquela pessoa que, mesmo anos após uma ofensa ou perda, ainda sente um aperto no peito ao lembrar, ou até mesmo ao ouvir um som, ou ver um objeto ligado àquele momento. O corpo dela ainda está respondendo como se aquilo estivesse acontecendo agora. A mente talvez já tenha buscado racionalizar, mas o corpo não esqueceu. Eu me lembro de acompanhar a história de uma mulher que viveu anos alimentando um ressentimento silencioso contra um familiar. Não falava sobre isso, não se queixava, mas sempre que se aproximava de uma situação que lembrava aquele vínculo, sentia o estômago revirar e a respiração encurtar. Com o tempo, desenvolveu sintomas físicos que os médicos não conseguiam explicar. Quando ela finalmente decidiu encarar essa dor, percebeu que não era apenas sobre aquela pessoa. Era sobre um padrão emocional que havia se repetido em diferentes relações por décadas. E aqui cabe uma pergunta que não é simples, mas é necessária. O que no seu corpo ainda está respondendo a um passado que já acabou? Pode ser uma tensão no ombro sempre que você ouve determinada voz. Pode ser a aceleração do coração quando sente cheiro de um lugar específico. Ou talvez seja um cansaço inexplicável toda vez que se aproxima de certos assuntos. Essas respostas não são fraqueza, são sinais, mensagens do corpo mostrando que existe algo, ainda pedindo para ser visto, e talvez finalmente liberado. E enquanto essa química invisível continuar operando, a vida tende a girar em torno dos mesmos roteiros emocionais. Mas reconhecer esse padrão é o primeiro passo para, lá adiante, começar a reescrever a história. Existe uma crença silenciosa que muitos carregam, a de que, para superar a dor, é preciso enfrentá-la como um inimigo. Essa visão cria um campo de batalha dentro de si, onde você é ao mesmo tempo o soldado, o adversário e o território em disputa. Só que lutar contra a dor não a dissolve, muitas vezes a fortalece. Quando resistimos a sentir, reforçamos o vínculo com aquilo que queremos afastar. A energia investida em empurrar a dor para longe acaba alimentando-a, como se cada tentativa de expulsá-la fosse também um convite para que ela se instale mais fundo. É um paradoxo difícil de perceber, porque a mente nos convence de que ignorar ou combater é sinônimo de vitória. Mas o corpo sabe que não é assim. A dor, por mais cruel que pareça, é também uma mensageira. Ela carrega informações preciosas sobre o que precisa ser visto, aceito ou transformado. Quando o foco é apenas eliminá-la, perdemos a chance de entender o que ela tenta nos dizer. É como receber uma carta importante e rasgá-la sem ler, acreditando que isso resolverá o problema. Muitas pessoas, sem perceber, caem no ponto de vista reverso. Ao invés de acolher a dor, se escondem dela através de distrações. Mergulham no trabalho de forma obsessiva, consomem informações ou entretenimento sem pausa,
buscam companhia apenas para não ficarem sozinhas com os próprios pensamentos. À primeira vista, parece um mecanismo de proteção, mas, ao longo do tempo, esse afastamento cria uma ansiedade crônica, porque a dor, mesmo silenciada, continua vibrando no fundo, pedindo atenção. A imagem que melhor descreve isso é a metáfora da bola na água. Quanto mais você tenta empurrá-la para o fundo, mais força ela acumula para voltar à superfície. E quando retorna, muitas vezes vem com mais velocidade e impacto do que antes. É assim que funcionam as emoções reprimidas. Elas não desaparecem, apenas aguardam o momento de emergir. A neurociência mostra que, ao resistir a um estado emocional, ativamos as mesmas redes neurais que sustentam esse estado. É como se disséssemos ao cérebro: continue produzindo isso, porque ainda é relevante. Essa repetição mantém a química da dor viva, mesmo quando acreditamos estar tentando nos libertar dela. O caminho começa a mudar quando deixamos de ver a dor como inimiga e passamos a tratá-la como um visitante, não para alimentá-la, mas para ouvir o que ela tem a dizer. É um movimento sutil, mas profundamente transformador, porque, quando o corpo sente que não precisa mais lutar contra si mesmo, abre espaço para outras frequências, outras respostas, outras histórias. Há momentos na vida em que algo dentro de nós muda de forma tão profunda que parece impossível voltar atrás. Não é uma mudança que grita. Não é feita de gestos dramáticos. É silenciosa, mas irrevogável. É o instante em que o chega não nasce da raiva, mas da clareza. Um ponto de não retorno, onde a velha identidade começa a se desfazer e uma nova versão de si mesmo começa a emergir. Bruce Lipton nos lembra que cada percepção que temos envia sinais ao nosso corpo, capazes de alterar a expressão dos nossos genes. Isso significa que não somos prisioneiros do que herdamos, biologicamente ou emocionalmente. Quando mudamos a forma como interpretamos a realidade, alteramos a química interna. Uma decisão consciente, sustentada pela emoção correspondente, não é apenas psicológica. Ela se torna biológica. Essa ruptura é como um corte nítido em um tecido que vinha se desgastando há anos. Imagine uma pessoa que viveu anos presa em um relacionamento abusivo. A princípio, ela tentava mudar o outro. Depois tentou mudar a si mesma para caber no espaço que lhe davam. Mas um dia, ao acordar, percebeu que já não podia continuar. Não houve um grande acontecimento. Não houve briga. Houve apenas o despertar de uma certeza: eu não pertenço mais a isso. Ao dar esse passo, algo físico mudou. A respiração se expandiu. A pele parecia mais quente. A energia começou a circular de outra forma. Em poucas semanas, sintomas que a acompanhavam há anos começaram a desaparecer. Joe Dispenza nos lembra que, quando coração e mente entram em coerência, criamos um campo energético capaz de sustentar novas realidades. Esse alinhamento não é apenas um conceito espiritual, é algo que se sente no corpo. Você respira mais fundo. Seus pensamentos ficam mais claros. Sua presença se torna mais inteira. E nesse estado, a vida começa a se reorganizar ao seu redor para refletir quem você escolheu ser. O chega verdadeiro é isso. Não um impulso de fugir da dor, mas a consciência de que você não é mais a pessoa que vivia naquela frequência. É um portal. Uma travessia para uma identidade onde o antigo padrão não encontra mais lugar para se manifestar. E é aqui que a física e a alma se encontram. O campo quântico responde à sua assinatura energética. Quando você deixa de emitir a mesma vibração, para de atrair as mesmas histórias. É como trocar a trilha sonora de um filme. A cena pode ser a mesma, mas a emoção muda completamente. Nem sempre a prontidão para mudar chega com clarões de revelação. Muitas vezes, ela se insinua de forma delicada, quase imperceptível, como se a alma sussurrasse antes de gritar. O primeiro sinal costuma ser um cansaço diferente, não físico, mas existencial. É como acordar e perceber que o peso de continuar no mesmo lugar
é maior do que o medo do desconhecido. Essa exaustão não é preguiça, é um chamado interno. É o corpo dizendo: não podemos viver assim por mais tempo. Outro sinal sutil é quando a narrativa interna começa a perder força. Aquela história que você sempre contou a si mesmo para justificar por que permanece em determinado ciclo já não convence. Palavras que antes pareciam sólidas começam a soar ocas. É como se você assistisse a um filme que já conhece de cor e percebesse de repente que não sente mais nada ao vê-lo. Essa indiferença é, muitas vezes, um indício de que algo dentro de você está se desconectando daquele enredo. Há também o que chamo de memória de conforto. Aquele impulso estranho de sentir falta até da dor. Pode parecer absurdo, mas para o corpo, que funcionou por tanto tempo com aquela química, o desconforto conhecido é mais familiar do que o silêncio novo. É nesse ponto que algumas pessoas voltam para relações antigas, padrões de pensamento ou hábitos que juraram ter deixado para trás. Não porque querem, mas porque sentem falta da sensação de pertencimento que, de alguma forma, a dor oferecia. Lembro-me da história simbólica da borboleta ainda dentro do casulo. Por fora, parece frágil e vulnerável, mas por dentro, suas asas já estão formadas. Mesmo sem ter voado, ela já carrega o desenho completo de quem é. O casulo, que antes era proteção, começa a se tornar limite. A pressão interna não é apenas desconforto, é força acumulada para o voo. Na psicologia, esse limiar entre o desconforto e a ação é um território fértil. É nele que a transformação se torna inevitável, mesmo que você ainda não saiba como dar o próximo passo. E para perceber que está nesse ponto, às vezes basta observar as pequenas mudanças. A impaciência com velhos hábitos, a dificuldade de fingir entusiasmo, a vontade de buscar algo que você ainda não consegue nomear. Quando esses sinais começam a aparecer, é como se o solo interno estivesse sendo preparado para receber uma nova semente. Você pode não ver a planta ainda, mas a terra já está diferente. E quando o momento chegar, romper o padrão não será mais uma questão de coragem. Será simplesmente uma questão de ser fiel a quem você já se tornou por dentro. Essa ruptura não é o fim. É o primeiro passo para um território novo, que ainda não tem mapas. E justamente por isso, é o momento mais poderoso, porque nele, cada escolha começa a esculpir a nova vida. Existe um momento depois do chega, em que a dor começa a mudar de textura. Ela deixa de ser apenas peso e começa a se transformar em matéria-prima. É nesse instante que você percebe que a mesma força que te esmagava pode ser canalizada para criar algo novo. A dor, antes apenas sombra, se torna como a terra escura e úmida que alimenta a semente. Não é bonita aos olhos, mas é indispensável para que algo floresça. A neurociência nos mostra que cada emoção deixa rastros nas conexões do cérebro. Quando vivemos experiências dolorosas, criamos redes neurais associadas a essa memória. Mas essas conexões não são definitivas. A plasticidade cerebral permite que elas sejam remodeladas. É aqui que a imaginação ativa, conceito explorado por Joe Dispenza, se torna ferramenta. Ao criar, de forma vívida, a imagem de um futuro diferente e sentir no corpo a emoção correspondente, você começa a ensinar ao seu cérebro e ao seu corpo uma nova rota. Transformar dor em criação não é negar o que aconteceu. Pelo contrário, é reconhecer e transmutar. É usar cada lembrança, cada sensação, como combustível para um estado mais elevado de consciência. E isso não acontece de uma vez. É um processo. Começa com pequenos exercícios como a respiração consciente, que limpa o excesso de ruído interno e abre espaço para uma nova narrativa. Imagine, ao inspirar, que está recolhendo toda a energia estagnada, e ao expirar, que essa energia se transforma em luz, espalhando-se por cada célula. Pense no fogo que purifica o ouro. A mesma chama que poderia destruí-lo é usada para moldá-lo e revelar seu brilho. Assim, é com as dores profundas.
Elas trazem calor suficiente para dissolver o que já não serve, deixando apenas o que é essencial. Essa metáfora não é apenas poética, é prática, porque no dia a dia você pode escolher onde coloca essa energia. Quando a dor é usada para criar, seja uma nova forma de viver, uma obra, uma relação mais saudável, ela perde o poder de aprisionar. Passa a ser parte da sua história, não como cicatriz aberta, mas como marca de passagem. E nesse ponto, algo muda silenciosamente. Você deixa de se ver como vítima do que aconteceu e passa a se perceber como artesão da própria vida. É nesse espaço que nasce um tipo de força que não precisa gritar. Uma força tranquila, que constrói em silêncio e sustenta a nova realidade com consistência. Porque uma vez que você aprende a transformar a dor em criação, nunca mais volta a temê-la da mesma forma. Depois de uma ruptura interna, o caminho parece mais leve. Você respira melhor, sente mais espaço no corpo e a vida começa a ganhar novos contornos. Mas é justamente nesse momento que um risco silencioso aparece, o de ser puxado de volta para os padrões antigos. Isso não acontece porque você é fraco ou porque a mudança foi ilusória. Acontece porque a mente e o corpo, acostumados há anos vivendo na mesma frequência, buscam o conhecido, mesmo que esse conhecido tenha sido doloroso. O ambiente ao redor pode ser um gatilho poderoso. Pessoas, lugares, hábitos e até cheiros podem acionar memórias que reativam a química emocional de antes. É como se por alguns instantes o velho roteiro tentasse voltar à cena. Bruce Lipton explica que, enquanto não estabilizamos uma nova percepção por tempo suficiente, as redes neurais antigas ainda estão à espreita, prontas para serem reativadas. E se a mente se distrai, elas podem assumir o controle quase sem percebermos. Há também o desconforto da incoerência. Você se pega fazendo coisas que já não combinam com quem você sente que é. Pode ser o trabalho que já não ressoa, a conversa que parece sem vida, a presença em lugares onde sente que encolhe. Essa sensação é como usar uma roupa que não serve mais. Por mais que tente ajustar, o incômodo persiste. Para sustentar a nova frequência, é necessário criar âncoras. Pequenos rituais que reforcem dia após dia a identidade que você escolheu. Pode ser um gesto, uma frase, um lugar especial onde você se reconecta, ou mesmo um objeto que simbolize sua decisão. Essas âncoras funcionam como sinais para o cérebro e para o corpo. Estamos vivendo algo novo. É aqui que permanecemos. Lembro de uma mulher que, ao deixar um ciclo de autossabotagem, criou um ritual simples. Todos os dias, ao acordar, colocava a mão sobre o coração e dizia baixinho: "Hoje eu não volto para o lugar que me machucou." Era um ato pequeno, mas para o corpo, era um lembrete diário de que a escolha já havia sido feita. Com o tempo, esse gesto se tornou natural, parte de quem ela era. A recaída vibracional não é uma sentença, é apenas um convite para lembrar. E quanto mais rápido você percebe que está sendo puxado para trás, mais rápido pode retornar ao presente. Porque o que você conquistou não se perde, ele pode adormecer, mas está sempre à espera do momento em que você decide despertar novamente. Bruce Lipton diz: "Mude a percepção e você muda a biologia." E talvez, depois de tudo que percorremos até aqui, essa frase ganhe outro peso. Porque agora você sabe que o chega não é apenas uma palavra, não é apenas um limite. É um ponto de reinício. Um marco onde o corpo, a mente e a alma começam a responder de forma diferente à vida. É como se, no instante em que a decisão é tomada, a sua química interna passasse a dançar outra música. Joe Dispenza explica que, quando uma decisão profunda é tomada e sustentada, o corpo entra em coerência com a mente. O coração passa a emitir um campo eletromagnético diferente, que sinaliza ao cérebro que o estado emocional mudou. E esse alinhamento cria espaço para experiências que antes eram impossíveis de acontecer, porque a energia ainda estava presa ao passado. A metáfora do rio talvez explique melhor.
Durante anos você pode ter seguido o mesmo curso, passando pelas mesmas margens, sentindo o mesmo fluxo. Até que um dia, algo rompe a terra, e a água encontra um novo leito. No começo é estranho. As margens são desconhecidas, a corrente é incerta. Mas aos poucos o rio se adapta. E com o tempo, o novo caminho se torna tão natural quanto o antigo um dia foi. A diferença é que agora o fluxo leva a paisagens que antes você nem sabia que existiam. E se nesse momento a sua cura não depender de mais esforço, mas de uma escolha inegociável? E se o que falta não for mais força, mas apenas o ato de não voltar atrás? Talvez a grande virada não esteja em fazer mais, mas em permanecer no que já foi conquistado, no que já foi decidido, no que já está vivo dentro de você. Antes de encerrar, deixo um convite silencioso. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e pergunte a si mesmo: qual padrão eu escolho deixar hoje? Não é preciso contar a ninguém, não é preciso anunciar ao mundo. Apenas sinta essa escolha no corpo. E, se quiser, marque-a com um gesto ou um pequeno ritual. Algo que se torne o seu lembrete diário de que, a partir de agora, o caminho é outro. Porque o poder que desperta quando você diz chega, não está no fim da dor. Está no início da vida que começa depois dela. E essa vida já está esperando por você.